Na sequência, teremos o nosso secretário judiciário, Daniel Cel. Principais alterações legislativas para as eleições de 2018, denúncias, a inovação do processo judicial eletrônico e registro de candidaturas. Boa tarde, senhores, senhoras. Boa tarde, todo mundo com sono depois do almoço. Que é isso, pouca informação também, né? Eu fiz o rolo aqui pra botar o computador aqui, mas eu acho que eu vou de lá. Tá. Senhores, boa tarde. Boa tarde, minhas colegas que me antecederam aqui também. A Denise, a Renata e a Patrícia já falaram de algumas coisas. O próprio presidente, na abertura, já falou de alguns assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Eu cuido da parte judiciária do tribunal, que envolve toda a parte de gestão documental, também a parte de apoio aos juízes e a parte do cartório do tribunal. Como essa eleição estadual, toda a parte judiciária que envolve processo judicial tramita aqui pela Secretaria Judiciária. Então, por isso eu vou trazer alguns dados, apenas para dar uma ideia. Eu não me manifesto aqui em nome do tribunal. Infelizmente, sei que geralmente vem perguntas do tipo, naquela decisão tal, o que o tribunal fez? Eu não me manifesto em nome dos juízes também. Tem muitos casos que, apesar de a gente ter uma previsão de jurisprudência vindo consolidada, a gente viu isso nas últimas eleições novamente, os tribunais, tanto aqui o regional quanto o superior, eles mudam de entendimento em razão de uma peculiaridade da justiça eleitoral, de ter juízes de carreiras emprestadas, né? Então eu só quero dizer isso, que recebo as perguntas, tem algumas que, em regra, eu não consigo responder porque depende de manifestação dos juízes, tá? Então a gente vai falar mais da parte judiciária mesmo, especialmente registro de candidatura e algumas alterações legislativas. Em 2014, nós tivemos cerca de um pouquinho menos de 700 candidatos distribuídos basicamente em 70% e 30% entre candidaturas de sexo masculino e feminino. Essa questão da candidatura dividida entre os sexos é uma que eu já chamo a atenção. Os senhores têm acompanhado, o STF decidiu várias questões nesse sentido. Também o TSE já tem se posicionado francamente para garantir os 70% e 30%, e a gente geralmente fala 30% das mulheres, né, mas na verdade é 30% de mínimo de candidaturas para um dos sexos. E o que tem se tentado fazer na justiça eleitoral de uma forma geral é garantir que, no nosso caso hoje em dia, infelizmente, que as mulheres tenham acesso efetivo às candidaturas. Então já tem se estudado a possibilidade, inclusive, de se considerar fraude às eleições, os senhores também têm acompanhado isso, em casos em que as candidatas, hoje em dia, sofram influência de alguma forma para apresentar uma candidatura com a qual elas não concordam. Tem o TSE e o STF, especialmente os ministros, têm se manifestado muito nesse assunto. Eu acompanho isso desde... Eu estou na Justiça Eleitoral desde 96. Desde que eu me lembro, a gente fala sobre isso, a gente evoluiu muito pouco. Então a tendência é que a partir de agora os tribunais tendam a dar passos mais largos nesse sentido. Isso é uma questão que preocupa, evidentemente. Para 2018, nós estamos esperando 40 mil candidatos nacionalmente, aproximadamente 700 candidatos aqui em Santa Catarina, mais ou menos o mesmo número, até porque teve uma leve redução em 2015, então nós não tivemos eleição estadual com esses números ainda, para 150% de candidatos em relação ao número de vagas que se quer ocupar nas casas legislativas. Antes, as coligações, se os senhores lembram, poderiam inscrever até 200% dos candidatos. Agora, mesmo as coligações, só 150% dos candidatos. A gente tem 35 partidos registrados nacionalmente e, no nosso caso aqui, a gente tem válidos até agora 32 partidos. Deve ser esse número que se confirma para as eleições. Falei do percentual do 30-70, que é algo que preocupa para essas eleições, especialmente em razão dessa separação dos gastos agora, dessa necessária distribuição dos gastos entre candidaturas de cada sexo, na proporção dos candidatos que são registrados. Vou lembrar também que os percentuais, só para deixar claro, são de 30% no mínimo, né? 30%. Eles não estão válidos hoje em Santa Catarina. Hoje. Exatamente, só hoje. Eu estava falando de que os percentuais são mínimos, né? Então, por isso, muitas vezes a gente ouve discussões sobre
a quantidade de candidatos registrados. Poderia registrar um a mais, um a menos. Hoje está valendo muito essa questão do um a mais, um a menos, né? Tem que ter um mínimo de 30% de candidaturas de um sexo. Se der número quebrado, aí a gente vai arredondar para cima, porque é um mínimo de 30%, e o mínimo é fechado, tá? Passando um pouquinho para frente aqui, quero lembrar algumas datas. Até 7 de abril a gente tinha que ter os partidos que querem concorrer com o estatuto registrado no TSE, com os candidatos com filiação partidária deferida e no partido, e domicílio eleitoral registrado também na circunscrição. Essas são alterações que a gente não tinha em 2014 nas últimas eleições estaduais. Partidos precisavam registrar seu estatuto até 1 ano e a filiação e domicílio também eram de 1 ano. Isso deve mudar alguma coisa na questão da registrabilidade, até de ver pré-candidatos agora atuando, que são muito novos nas circunscrições, né? Ainda até a data da convenção, as convenções vão de 20 de julho a 5 de agosto, até a data da convenção, o partido precisa ter órgão de direção válido no Estado, tá? Para realizar a convenção. As convenções deliberam sobre escolha de candidatos e sobre coligações. Esse é o fórum partidário que antes da Lei 9.000, até 90 e alguma coisa, a gente tinha os observadores eleitorais, alguns ainda devem lembrar. Hoje, há muito tempo, a gente não tem esse tipo de ingerência da Justiça Eleitoral. Mas o fórum adequado para a deliberação sobre coligações e sobre escolha de candidatos não é o diretório ou a comissão provisória. É a convenção partidária. Existe a figura da vaga remanescente, ou seja, se a convenção não registrou candidatos até o máximo que poderia, os órgãos partidários de direção depois podem registrar essas vagas que sobraram até a data determinada. Mas o fórum para convenções, para deliberação é das convenções, tá? Tem uma novidade de 2013, que já foi usada em 2014, mas que é bem interessante. A ata da convenção é necessariamente publicada em algum meio de comunicação social até 24 horas após a realização das convenções. Isso é um dado interessante, que nessas eleições agora, a ata da convenção vai ser digitada diretamente no nosso sistema de candidaturas módulo externo. Ela é digitada no Candex e já é encaminhada para o tribunal. Nessa oportunidade, 24 horas após as convenções. Por que isso é importante? Porque é na ata da convenção que está o nome dos candidatos e as coligações. Então, 24 horas após a data da o momento da convenção, a gente já tem os nomes oficiais dos candidatos. Daí a gente já passa a chamar de candidatos, não mais pré-candidatos, né? A partir desse momento. Interessante também saber que no sistema de candidaturas módulo externo, a ata vai ser digitada, vai ser impressa e assinada. Essa ata original fica no partido, não vem para a Justiça Eleitoral, a não ser que seja necessário fazer alguma constatação de validade, tá? Candidatura avulsa é um tema que eu vou também abordar rapidamente. Teve uma inclusão agora da questão da candidatura avulsa, em razão de alguns casos levantados no Brasil. A legislação mudou para prever que é vedada a candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária, porque a filiação partidária sempre foi a exigência constitucional. Mas está em discussão no STF, sem muita previsão de que vá se resolver isso agora, mas historicamente a gente sabe que isso é possível, né? Uma mudança de entendimento. Mas tem uma ação tramitando no STF com repercussão geral, tratando especificamente das candidaturas avulsas, certo? Eu quero só lembrar aqui um fluxo, como é que acontece para a gente um fluxo de registro de candidatura, para os senhores verem quais são os serviços que a gente disponibiliza à medida que o processo vai acontecendo. Todos os registros de candidaturas precisam entrar pelo sistema de candidaturas módulo externo. Isso acontece até 15 de agosto às 19 horas. O partido que quiser, até dia 14, à meia-noite, ele pode encaminhar já os dados biográficos de todos os candidatos, trazendo depois do dia 14 até o dia 15 às 19 horas, só certidões e outros documentos. Ele poderia mandar pela internet. No momento que ele manda isso pelo Candex, nós recebemos aqui, a gente tem um sistema interno que chama-se CANDI, né, o sistema de candidaturas, é nacional também,
E essas informações logo mais já vão ser disponibilizadas no DivulgaCand, que é esse que a Denise mostrou agora, que traz dados de candidaturas e de contas. O próprio sistema de candidaturas faz o peticionamento no nosso processo judicial eletrônico, que é uma novidade para essas eleições. Nós estamos usando desde junho, se eu não estou enganado, do ano passado, no processo judicial eletrônico. E aqui acontece para nós todos no judiciário uma grande mudança, eu acho que para os senhores também. O processo judicial eletrônico na classe registro de candidaturas é um processo público. Isso significa que todas as peças, todos os documentos são acessíveis por toda a comunidade. Uma mudança que a gente tem aqui é porque antes o processo físico estava na secretaria. Precisava esperar todas as tramitações para sair de um lugar para o outro. A gente sempre tinha pedidos de informações sobre determinados processos, né? Agora toda a movimentação processual está disponível na internet. Depois eu vou falar um pouquinho do processo judicial eletrônico. Ele fica disponível a partir desse momento, com a possibilidade, inclusive, dos senhores acompanharem por push, né? Que é um sistema de acompanhamento das informações. Logo depois a gente tem um prazo para a publicação do edital. Esse edital que contém a relação de candidatos e partidos e coligações participantes das eleições é publicado no nosso Diário de Justiça eletrônico. Logo depois disso a gente tem um prazo da publicação do edital, um prazo de 5 dias para impugnações e notícias de inelegibilidade, né? Depois disso, a gente tem um prazo para diligências, que a maioria dos processos, infelizmente, precisa receber algum tipo de alteração de documentação. Vai para o Ministério Público para 2 dias e é julgado em 3 dias. Esse julgamento é publicado ou em mural eletrônico, que também é acessível pela internet, ou publicado em sessão, que é transmitida pelo YouTube. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. Só quero trazer aqui esse dado aí da 3, 8, 11, 13, 14, estou certo? Não, 3, 8, 11, 13, 16, né? 16 dias. O cara que não faz direito é bravo, né? Até para fazer soma. 16 dias para a tramitação de um processo simples na Justiça Eleitoral. Então a gente inicia com os julgamentos no finalzinho do mês de agosto. Mas esse é o processo que não tem nenhuma intercorrência. Isso é importante saber, porque eu vou falar depois dos efeitos da decisão do registro de candidaturas, que sempre trazem dúvidas. Processo simples, 16 dias, estamos chegando no 31 de agosto com alguns julgamentos, provavelmente. Tá? Talvez um pouquinho antes, se não tiver nenhuma diligência. O problema é que nos processos que geralmente são os de interesse público, né, a gente sempre tem uma impugnação ou uma notícia de inelegibilidade que acontece naquele prazo ali. Naquele prazo ali de 5 dias. Se é interposta uma impugnação ou é trazida uma notícia de inelegibilidade no processo do candidato, né, a gente passa a ter mais 7 dias incluídos naquela tramitação ali, que é o prazo para contestação do candidato. Depois disso continua correndo, vai para diligências e a gente tem depois mais 4 dias para audiência, 5 dias para outras diligências e mais 5 dias para alegações finais. Na brincadeira aqui foram mais 21 dias. De qualquer jeito, a gente está falando, então, chegar no final de setembro para julgamento na instância ordinária. A gente tem o prazo de 17 de setembro para julgar aqui, no tribunal, mas isso é para trazer para os senhores que não tem muito como fugir desse prazo. Esses prazos já são apertados para a maioria do judiciário. O que acontece na Justiça Eleitoral é praticamente alienígena, né, porque é muito fora do prazo do resto do judiciário. E mesmo assim, com o encurtamento agora do período eleitoral, a gente passou de mais ou menos 90 dias para mais ou menos 50, essas decisões vão chegar pertinho ali do período eleitoral e da alimentação das urnas. Tá? Eu trago isso como de fundamental importância. Esses dados, é importante a imprensa ter na mão para entender por que o processo está demorando. Ele demora porque ele é um processo judicial. Apesar de ter muitas características administrativas, se resolve ali se o candidato preenche todas aquelas condições que a Constituição e a lei prevêem e se o candidato também não incorreu em alguma inelegibilidade, que é outro problema. Né? Que inclusive desde a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, se criou um novo padrão assim, de verificação de inelegibilidades. Porque a gente tem, inclusive,
a questão da retroação da lei e tal, que os senhores devem acompanhar já de outras eleições. Bom, esse é o quadro geral do nosso registro de candidaturas. O que a gente tem tentado fazer já há alguns anos aqui é dar o máximo de transparência possível à tramitação e ao julgamento dos registros, né? Então, só para os senhores saberem, a gente recebe as listas de inelegíveis dos tribunais de contas até ao início do registro de candidaturas. O Candex é usado por todos os partidos. Ele vem com informações padronizadas. Essas informações vão para a divulgação de candidaturas que estão disponíveis logo ali depois do período de registro de candidaturas. A partir dali já são consultáveis, inclusive naqueles gráficos ali com várias totalizações, todos os candidatos do Estado. A gente tem nessa eleição a grande vantagem que a gente já estava lutando há mais de 10 anos para ter um processo eletrônico, qualquer que fosse, para justamente poder disponibilizar essas informações online, né? Ou seja, a decisão aconteceu, todo mundo tem a possibilidade de acessar, e os nossos julgamentos sempre são públicos. Ou a gente publica decisões, quando as decisões são monocráticas, o juiz escolhe decidir no gabinete, por não ter nenhuma intercorrência, assim por diante, a gente publica essa decisão no mural eletrônico, que está disponível ali diariamente. Se o juiz escolhe trazer isso para o plenário, para o pleno inteiro decidir, as sessões são transmitidas pelo YouTube, é um serviço que a gente não quer abrir mão, justamente pela publicidade que é dada a esse tipo de julgamento. Julgados os registros de candidaturas, a gente tem uma fase seguinte que a gente chama de fechamento do CAND, que é quando a gente decide quais candidatos vão para a urna e quais não vão. E essa é uma fase importante que tem sérias repercussões também para frente. Os candidatos que constam da urna são esses aqui. O candidato que está deferido, não tem nenhuma intercorrência, está na urna. Candidato indeferido não está na urna. Candidato que teve indeferimento e não recorreu não está na urna. Isso é uma possibilidade. Muitos deles que são indeferidos optam por não recorrer e o partido substitui. Quem que fica na urna? Os deferidos que tenham algum recurso de uma outra parte, ou de um impugnante, ou do Ministério Público. Os indeferidos que recorreram da decisão, certo? Então, pela legislação, eu já vou mostrar, ele pode continuar concorrendo. Os indeferidos que estão no prazo para recorrer, que isso vai acontecer certamente para alguns casos, e os que eventualmente não tenham sido julgados. Historicamente, a gente não chega a não julgar registros aqui em Santa Catarina, mas cada vez mais isso pode ser que aconteça em razão dos prazos. Então, a gente tem ali atrás os candidatos que estão participando, ou são deferidos ou estão sub judice, tá? Quero explicar essa questão do sub judice, porque isso sempre traz muitas dúvidas na população de uma forma geral, também na imprensa. A gente sempre acaba respondendo a questões voltadas a isso, porque dá a impressão que existe como se fosse uma inércia da Justiça Eleitoral em decidir alguns casos, e não é o que acontece, pelo menos não é em regra, e não é o que a gente tem visto aqui historicamente. O candidato que esteja sub júdice pode efetuar todos os atos relativos à campanha. Isso é a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições. Inclusive horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome na urna eletrônica enquanto estiver sub júdice. E daí vem a nossa questão, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Então ele está falando de um candidato que tem registro sub júdice, que são aqueles que eu mostrei aqui, certo? Esses sub júdice, eles podem concorrer. Ele está concorrendo sob sua pena, sob risco total de, inclusive, não receber votos. Mas ele pode, e a validade dos votos é que fica condicionada ao deferimento. Por que isso é importante? Na sequência, a lei fala, nesse mesmo artigo, em parágrafo único, o cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos ao candidato, atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição, fica condicionado ao deferimento do registro de candidato. O que quer dizer isso na prática? A gente está tratando com candidatos que podem concorrer, ou, aliás, podem continuar na campanha, mas, para todos os efeitos, eles estão indeferidos, ou seja, eles não obtiveram o registro de candidato. Eles não estão registrados. Ou seja, para todos os fins eleitorais, eles não são candidatos. Até aquele momento.
Por quê? Porque os nossos recursos aqui não têm efeito suspensivo. Isso é importante saber e dar ampla publicidade, porque a condição, o candidato, ele não é candidato, mas a validade do voto dele é tratada pela legislação eleitoral. O que acontece? No dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, se verifica a situação do candidato. Se o candidato está deferido, ou seja, a última decisão dele foi de deferimento, e não houve alteração até o dia 7 de outubro, os votos dele são sempre considerados válidos. Mas como ele tem um recurso tramitando, eventualmente pode vir uma decisão posterior ao dia 7 de outubro, indeferindo o registro de candidatura dele. Isso aconteceu com a gente inúmeras vezes, historicamente. Nesse caso, ele vinha deferido até o dia 7 de outubro, com votos considerados válidos, o nome dele aparece na listinha de resultado, e daí vem uma decisão, às vezes no dia seguinte ou 3, 4 dias depois, do TSE, por exemplo, indeferindo. Se ele é um candidato majoritário e foi eleito, automaticamente a gente tem nova eleição. Essa é uma das mudanças que aconteceu agora. Se for um candidato proporcional, os votos daquele candidato indeferido são considerados válidos para o partido. Né? Essa é uma questão que sempre gera dúvidas. De outro lado, se o candidato no dia 7 de outubro está indeferido, ou seja, ele não é candidato no dia 7 de outubro, mas está com o nome dele na urna, a urna computa, e aparece no boletim de urna, os votos daquele candidato. Mas os nossos sistemas que totalizam os votos mostram aquele candidato com votação nula, ou seja, com 0 votos. Por quê? Porque ele não é candidato. Ele está indeferido no dia da eleição. Apesar de a urna ter computado aqueles votos, o nosso sistema eleitoral considera aqueles votos nulos, porque tem número de candidato não registrado. Tá? Se vem uma decisão posterior deferindo, como os votos estão computados, aqueles votos passam a ser considerados válidos. Tá certo? Mas isso é algo que sempre gera, quando a gente publica os resultados, que vem o candidato que está na frente, especialmente nas eleições municipais, né? Ele está na frente, ele recebeu, a gente sabe que ele recebeu a maioria de votos, ele aparece com 0 votos, sempre gera um problema sério. Mas ele está concorrendo com o risco de não ter a candidatura deferida, porque ele foi indeferido. Justamente por isso eu estou falando para a imprensa. É por isso que eu trago isso para a imprensa. Porque, na verdade, no sistema, no divulgação de candidaturas, a gente pode, inclusive, separar os candidatos por situação de julgamento, para ver os que estão indeferidos. A pergunta é como a gente vai fazer isso chegar aos eleitores. Né? Isso pode divulgar, claro. É aberto, justamente por isso está na divulgação de candidaturas. Deve. É verdade. O Jair está lembrando que a gente divulga os votos em separado. Eles não aparecem no sistema de totalização, mas a gente divulga em separado. Isso é importante que chegue aos públicos. O presidente falou hoje de manhã sobre a judicialização das eleições da política, né? Isso que está acontecendo no ativismo judicial e tal. Mas tem muito também de desinformação geral e que os candidatos que, por exemplo, estão indeferidos, eles querem que continue essa desinformação, né? A nossa grande novidade, a nossa grande tentativa é tentar fazer essa informação de que os candidatos estão indeferidos, não vão receber votos, porque não podem mesmo. Eles não preencheram as condições que nós aqui, ou vocês aqui, né, poderiam preencher. Né? E é por isso que eu trago isso aqui, depois a gente pode, se for necessário, verificar quais são as dúvidas. O sistema de divulgação de candidaturas, que a Denise já mostrou, que traz das contas, ele traz uma série de relatórios automáticos, ali dá para separar por sexo, ver os quantitativos, grau de instrução, para baixo tem faixa etária, tem uma série de dados interessantes. Eventualmente, se for necessário, e já é assim que os senhores já fazem assim, se forem necessárias informações mais específicas sobre algumas candidaturas, basta entrar em contato aqui, que a gente tenta responder o mais rápido possível, nem sempre dá, né, Jairo? Mas tenta responder o mais rápido possível algumas informações. Quando a informação depende de interpretação,
Daí o negócio fica um pouco mais complexo, a resposta já vai com essas observações. Eu só trago aqui a questão de, para 2018, nós temos também a cláusula de barreira dos candidatos que receberam votação. Nós tivemos a alteração em 2015 para que só estejam eleitos entre os candidatos registrados por um partido aqueles que obtiverem votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. O quociente eleitoral, como vocês sabem, é a divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras. Cada partido daí, então, obtém um quociente partidário que determina quantos candidatos aquele partido vai levar para a Casa Legislativa, certo? Então ele pega o quociente eleitoral e divide pela votação do partido e vê quantos candidatos aquele partido vai ter direito de colocar dentro da Casa Legislativa. O que acontece é que agora esses candidatos precisam ter 10% pelo menos de votação do quociente eleitoral. No nosso caso, numa pesquisa rápida na votação de 2014, cheguei à conclusão que 3 candidatos eleitos que entraram por quociente partidário, ou seja, o partido teve votação suficiente, ou pelo menos um dos candidatos teve votação suficiente para levar mais 1 ou 2, né? Mas eles não atingiram essa cláusula de barreira, né? Então, isso traz impactos diretos na nossa totalização, e é alguma tentativa do legislativo de acabar com os grandes puxadores de votos, né? Pelo menos essa tem sido a ideia, e com isso se muda também a forma de distribuição posterior. Qualquer coisa depois eu posso explicar melhor. Vou falar um pouquinho sobre o julgamento das propagandas. A Renata já falou sobre a propaganda hoje de manhã. Vou falar um pouquinho agora sobre a parte mais judiciária, que é a parte das representações. A gente tem no tribunal a designação, em razão da Lei 9.504 também, de 3 juízes, dentre os substitutos do pleno. Para essas eleições vão ser o Dr. Ítalo, o Dr. Stefan e o Dr. Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, que vão ser os juízes auxiliares de propaganda. Eles ficam com competência exclusiva para propaganda. O que eles fazem? Eles julgam como se fosse o tribunal, só que monocraticamente, né? Cada um deles. O julgamento deles, caso haja algum recurso do julgamento deles, vai para o tribunal pleno e eles relatam no tribunal aquela circunstância, né? Para julgamento dos juízes. Então a gente teria nessa situação, em regra, duas decisões. A decisão do juiz auxiliar e a decisão do tribunal. Em algumas situações, o juiz auxiliar já decide levar direto ao tribunal, então só teria uma decisão. Eles julgam somente propaganda e nessas eleições a gente tem a novidade de que eles julgam com exclusividade no Estado propagandas das eleições estaduais que sejam veiculadas na internet. Tá? Isso é importante porque é uma mudança de paradigma também, né? Os juízes eleitorais já estão instruídos nesse sentido. Em primeiro grau, o poder de polícia se restringe à propaganda de rua, outdoor, assim por diante. E toda a propaganda de rádio, TV e internet fica aqui com os juízes auxiliares. Não interessa se a propaganda na internet diz respeito a uma localidade ou um evento. Se foi na internet, é do juiz auxiliar. Tá certo? Nessa questão do julgamento das propagandas, no direito de resposta, que é muito famoso no rádio e na televisão, mas pode acontecer em outras mídias também, a gente tem a previsão legal de julgamento em 3 dias do peticionamento. O processo entrou no tribunal, ele é julgado em 3 dias. É um prazo bastante exíguo, como os senhores devem imaginar, mas, em regra, a gente faz um esforço redobrado para cumprir. Esse direito de resposta, ele então é veiculado e todas as emissoras, jornais, escritos também, recebem daí a decisão para cumprimento de colocar aquela outra matéria do candidato que ganhou o direito de resposta. Esse prazo sempre é muito ágil, mas os outros casos é que talvez preocupem mais, especialmente o das representações especiais. Eu coloquei RP ali, ato falha, são representações especiais que seguem o rito da Lei Complementar 64, que são esses que vão certamente para depois da eleição, que envolvem daí condutas ilícitas, né, condutas vedadas ao agente público em campanha eleitoral, compra de votos e assim por diante. Algumas situações da legislação eleitoral da 64
e da 9504. Tá? A gente tem algumas novidades de procedimentos aqui. A gente tem então o processo judicial eletrônico. Eu vou mostrar aqui rapidinho. No processo judicial eletrônico, a gente tem já inicialmente duas classes públicas, ou seja, que todos os documentos estão acessíveis ao público, que são o registro de candidaturas e a prestação de contas. No caso das demais classes, não são todas as peças que vão estar disponibilizadas, mas a gente vai ter todos os atos judiciais disponibilizados. Então, todo mundo pode consultar por parte e verificar quais são os atos, né, judiciais, certidões e decisões assim por diante. Ele fica disponível 24 horas, isso é uma grande vantagem ou desvantagem, não sei bem ainda, mas a consulta processual, que eu acho que só queria mostrar para os senhores aqui, na nossa página na internet tem o acesso, né, aquela linkzinho de consulta processual, ele permite consultar inclusive por nome da parte, né? Que no caso do registro de candidaturas e da prestação de contas, até das representações, resolve muita coisa, né? Para a maioria, pelo menos, dos veículos de comunicação social. Tem que digitar os caracterezinhos ali de cada consulta que vai fazer, tá? Tem que informar que não é um robô, justamente porque se a gente tivesse robôs consultando o tempo inteiro, o nosso site provavelmente iria cair. Bom, além disso, a gente tem as intimações todas por mural eletrônico. Então o mural eletrônico é publicado, é deixado disponível diariamente. As publicações neste ano vão acontecendo na medida em que as decisões vão sendo prolatadas. Então, proferir uma decisão, já publica no mural eletrônico. O mural eletrônico também vai permitir, é um sistema que a gente está trazendo do TSE, também permite a consulta por nome da parte. Tá? A gente tem uma novidade para essas eleições, que também é a citação por WhatsApp. Os candidatos nessas eleições são obrigados a informarem para a Justiça Eleitoral um endereço eletrônico de e-mail, um endereço físico e um número de telefone que tem aplicativos de mensagens instantâneas, ou WhatsApp, ou Telegram, ou Skype, ou mais uns 2 ou 3. Eles são obrigados a informar isso para a Justiça Eleitoral para receber as comunicações, e uma delas que a gente vai fazer aqui em Santa Catarina, em alguns outros lugares do Brasil também vai se usar. A gente tinha o famoso, que alguns de vocês devem ter acompanhado, o famoso facsimile, né, que a gente usava até as últimas eleições. Graças a Deus, a gente não vai precisar usar essas eleições, apesar de eu ter pedido para deixar 2 maquininhas lá. Não sei se vamos levar para o museu, alguma coisa assim. Mas a gente está optando pela citação por WhatsApp. Né? É uma tentativa agora dessas próximas eleições como substituição ao fax. É por isso que vem o WhatsApp, tá? Não é simplesmente para facilitar a vida do tribunal ou dos candidatos ou dos partidos, ou de quem quer que seja. O fax é um instrumento obsoleto. O fax era uma imposição legal para a gente, né? A gente está substituindo ele por orientação do TSE, na resolução do TSE. Que bom que isso a gente conseguiu fazer passar. E a gente tem agora os prazos em dias, a gente não fala mais sobre prazos em horas, tá? Só é uma mudança que vai acontecer, que os senhores vão ver em regra se falando de prazos em dias. Que eu falei do processo judicial. E só quero trazer mais algumas questões, que é o julgamento, algumas questões do julgamento. A gente tem tentado trabalhar ao máximo com essa questão da transparência, então as decisões monocráticas são publicadas em mural eletrônico, à exceção das ações de investigação judicial e representações especiais, que são publicados no Diário da Justiça Eleitoral, de qualquer jeito um instrumento público. Os acórdãos são publicados, os acórdãos de processo de eleição são publicados em sessão, já estão disponíveis a partir do final da sessão. A gente tem as exceções também para as AIDs, para as representações especiais e para os processos de prestação de contas de candidatos não eleitos, que são publicadas também no Diário da Justiça. Além disso, nossas sessões são transmitidas pelo YouTube, a gente tem muito pouco registro, ou praticamente nenhum, de problema de acesso às sessões no YouTube, né? Elas ficam disponíveis também depois. A gente tem a consulta pública de processo no PJE, a gente tem um esforço redobrado de fazer os julgamentos dessas ações eleitorais no prazo. Se os senhores acompanharam as eleições de 2016, perceberam também que a gente fez sessões, por se tratarem de recursos de registro de candidatura, nós fizemos sessão no sábado de manhã anterior à eleição, justamente para poder ter a segunda decisão no processo de registro de candidatura
dos candidatos do Estado que estavam prontos para serem julgados. Então a gente teve 2 processos que a gente foi buscar de carro na zona eleitoral para poder julgar na sessão do sábado de manhã. Esse esforço, os senhores podem ter certeza que o tribunal está se enfronhando para fazer. Assim, a gente quer julgar tudo a tempo e modo. Em algumas situações isso não é possível e essas situações vão ser devidamente explicadas pela nossa assessoria de comunicação social, que sempre atua muito proativamente nesse sentido. Mas a gente está fazendo um esforço redobrado agora com esse encurtamento do prazo eleitoral, que é algo que a gente não tinha, né? Não tinha até 2014. Só vou lembrar para finalizar as principais datas. 5 dias após a publicação do edital de registro de candidaturas, que contém o nome de todos os candidatos, a gente tem o prazo para impugnação. A impugnação é realizada por candidatos, partidos, coligações ou Ministério Público, e qualquer cidadão pode apresentar uma notícia de inelegibilidade dentro dos mesmos processos. Infelizmente, usando hoje o PJE, a gente não tem a possibilidade de peticionamento direto por quem não tenha token. Né? Para peticionar, precisa ter um certificado digital. Para peticionar diretamente no PJE. Mas, se for, não está afastado o direito de petição, se a pessoa quer apresentar uma notícia de inelegibilidade, não tem token, basta trazer no nosso protocolo, tudo fica garantido de igual modo, como já sempre foi. Tá? E as principais datas aqui, 20 de julho a 5 de agosto, sem querer ser repetitivo e já sendo, convenções partidárias. 15 de agosto, prazo final para registro de candidaturas. 15 de agosto, 19 horas. Não é meia-noite, tá? É 15 de agosto, 19 horas. 15 de agosto se iniciam os prazos peremptórios e contínuos. A gente no tribunal, a partir de 15 de agosto, não tem mais plantão, nada que valha. Expediente judicial aos sábados, domingos e feriados. Tá? Então, o nosso expediente começa a partir de 15 de agosto, também aos sábados, domingos e feriados, em razão dos prazos. Tá? 16 de agosto, início da propaganda em geral. 31 de agosto, início da propaganda gratuita no rádio e na televisão. 7 de setembro é o prazo final para os partidos e coligações apresentarem as vagas remanescentes. Vou lembrar também aqui que é importante saber que os pedidos de registro de candidatura são pedidos dos partidos, não são dos candidatos. Constitucionalmente, quem apresenta candidaturas, quem pede registrabilidade, são os partidos. E por isso a Justiça Eleitoral verifica condições de registrabilidade. Tá? Então isso é sempre importante a gente lembrar que o pedido, até como vem sendo no nosso sistema, o pedido de candidaturas é dos partidos e das coligações. Tá? 17 de setembro é o nosso prazo final aqui do tribunal para julgamento final dos registros de candidaturas. 17 de setembro também é o prazo para substituição de candidatos. Tá? Lembrando que aqui tem aquela regra dos 10 dias da ocorrência do fato, que pode ser um indeferimento, uma renúncia, ou até um falecimento. Só candidatos, só na possibilidade de falecimento, o candidato majoritário pode ser substituído até o dia anterior à eleição. Falei errado? Tá. Já aconteceu, A gente já teve candidatos, eu acho que de madrugada, uma coisa assim, né? Que foi substituído porque ele tinha morrido na noite anterior e tal. E era prefeito, né? Não era isso? Prefeito, e era bem... Eu me lembro que a gente tem sempre uma comoção, a gente sempre tem aquelas situações, né? Os anais da Justiça Eleitoral. No dia 4, o último dia de propaganda gratuita, o último dia para debates. No dia 5, o último dia para divulgação paga na imprensa escrita e para reprodução na internet, jornal impresso. Dia 7, as eleições. Dia 28, o segundo turno, se houver. Então, não tem intenção aqui de falar sobre casos específicos, mas essa era a ideia de dar um registro geral das questões processuais que envolvem o registro de candidaturas e as representações até as prestações de contas. A gente tem, nesse ano, que a gente começou a fazer em 2016, tem uma novidade que talvez seja interessante, ou para a parte jurídica das emissoras e dos jornais, ou até para os senhores mesmo. Na nossa página, a gente disponibiliza algumas publicações. Uma delas é um EPUB de toda a legislação eleitoral consolidada, que daí fica pesquisável no dispositivo móvel, né, para quem usa ou Kindle ou iPad, ou até no telefone mesmo.
O EPUB é muito útil, eu uso bastante. Tem também um PDF com toda a legislação consolidada. Isso vale muito a pena no caso de necessários acessos rápidos, tá? E a gente vai, claro, publicando as alterações de resoluções que eventualmente sejam feitas. Tem alguns outros materiais. A Renata já deve ter falado do material do manual de propaganda. A gente tem o guia do candidato, vai ter o guia do eleitor também. Tem várias informações que são interessantes que podem ser acessadas. A ideia era essa. Eu acho que eu dei uma corrida para tentar espantar o sono, não sei se consegui. Mas era só mostrar de uma forma bem rápida quais são as questões mais importantes relacionadas a registro de candidaturas e representações. Perfeito, obrigado. Alguma questão? Já temos. Oi, Guilherme da NSC-TV. Eu queria saber se aqueles prazos ali do julgamento até o dia 17/9, ele se aplica a todos que vão concorrer às eleições, ou tem caso em que a pessoa pode ser considerada inelegível antes disso? Nem chega a esses processos todos. É típica... Ficha suja e tal, né? Não, é assim, como é que acontece? A Denise até falou, né? A gente tem a possibilidade de, a partir da data das convenções, ter registro de candidato. Escolheu em convenção, pode registrar. Que, na verdade, seria o ideal para todos os efeitos, né? Mas, geralmente, os partidos deixam para cima da hora, nos últimos 1 ou 2 dias ali, a grande massa dos registros. O processo que entra antes é julgado antes, sem dúvida. Questões afetas à inelegibilidade, à verificação de documentos, a verificação objetiva, o cara é filiado, consta dos bancos de dados, trouxe toda a documentação, é rápido de ser feita. Então, esses processos, em regra, são julgados antes. Quando tem alguma situação que exige manifestação do candidato ou do partido, ou até verificação com terceiros, isso sempre leva mais tempo. O prazo do dia 17 seria o prazo para julgamento de todos, 100%. Mas vários são julgados antes, né? Aquelas em que a situação é mais fácil de se obter o dado, né? Então a gente, por exemplo, tem às vezes candidatos que têm problema de filiação e não sabiam, não verificaram, e a filiação dele não consta nos registros da Justiça Eleitoral. Então o julgamento, na verdade, ele é chamado a se manifestar em 3 dias. Se ele não comprovar, ele é indeferido, né? Então esse tipo de decisão sai muito antes. É que vai depender da... Desculpa, né? Da coisa que jurista gosta de responder, né? Depende. Porque, na verdade, assim... o jornalista não gosta de ouvir, né? Mas é que, dependendo da situação, sim, é julgado antes, né? Porque quando a situação é objetiva, constituída objetivamente, então ele tem uma ausência de quitação com a Justiça Eleitoral que é muito óbvia, né? E ele não resolveu quando deveria a tempo e modo, ele vai ser indeferido. Agora, tem algumas que dependem, por exemplo, no caso de ato doloso que gera improbidade administrativa. Tem que se verificar se aquele processo tal o candidato incorreu em improbidade, se teve dolo, se teve participação. Então, esses processos, em regra, levam mais tempo, né? Então, a resposta para ti, infelizmente, não é objetiva. Alguém mais? Agora nós estamos perto do período das convenções e eu queria que ficasse mais detalhado, assim, didaticamente, o que pode ser mudado depois da ata de convenção. Porque o registro de candidatura vai até o dia 15. Então, não quer dizer que o cara que foi validado na convenção como pré-candidato ao governo, à presidência da República, realmente vai concorrer. Isso pode mudar muita coisa até o dia 15. Eu queria que deixasse um pouquinho mais claro. Obrigada. Tá. Na verdade, o que as coligações, em regra... Bom, as coligações deveriam fazer? Escolher todos os candidatos da lista. Da quantidade máxima que ele tem, observados os percentuais de 30% e 70%. E deveriam fazer a deliberação sobre coligações. Eles deveriam fazer isso nas convenções. Em regra, o que as coligações fazem? Os partidos colocam os principais candidatos e delegam para as comissões, para os órgãos de direção partidários, as vagas remanescentes, as vagas que sobraram.
E é aí que entra esse problema do pedido partidário, porque o pedido partidário deveria vir com todos os candidatos do partido. Então, esse prazo do dia 5, em regra, ou antes quando as convenções são realizadas antes, até o dia 15, é onde os partidos estão indo atrás dos candidatos que remanesceram, das vagas que remanesceram. Então, o que é objetivo nessa situação? As convenções que escolheram os candidatos precisam esperar a escolha das vagas remanescentes para integrar o pedido de registro e vir um pedido só do partido. Existe a possibilidade de o partido não preenchendo as vagas naquele momento, preencher a posteriori, depois com esse prazo, ou até o próprio candidato que foi escolhido em convenção e foi esquecido pelo partido, né, ele pediu o registro 2 dias depois da publicação do edital. Então o problema é que virou uma coisa complexa, né? Assim, objetivamente, eles têm que mandar todos os candidatos juntos e por isso tem essa demora. O ideal seria que todos os candidatos fossem escolhidos na convenção e daí já viesse o pedido no dia seguinte. Porque é basicamente isso que a gente teria se os candidatos tivessem já se ajustado, né? Com a diminuição do número de candidatos, talvez isso melhore um pouquinho para essas eleições estaduais. Para as eleições municipais, isso é um problema grave e não deve mudar nas próximas eleições. A partir do momento que ele foi escolhido em convenção, pode tratar como candidato. Assim, tecnicamente seria pré-candidato, porque candidato ele só é quando tiver registro de candidatura deferido. Deferido, né? Teoricamente, né? Mas a gente trata dessa forma já, ele é candidato, escolheu em convenção, ele preencheu, digamos assim, a gente vai verificar aqui condições muito objetivas, né, na Justiça Eleitoral. Mas ele preencheu todas as condições que a Constituição previa. Então, pode tratar como candidato. Vai ter alguns outros tribunais que vão falar isso de uma forma mais técnica e vão falar, não, é pré-candidato e tal. Né? Só para saber essa... Hoje, com toda essa legislação mais permissiva, a nossa legislação está migrando, né? Antes o candidato só podia fazer propaganda que era permitida. Hoje ele pode fazer tudo a não ser o que é proibido, né? A gente está migrando realmente. Então a gente tem essa figura do pré-candidato, mas para antes do período de convenções. Então a gente está tentando mais ou menos elaborar nesse sentido. Né? Ele tem que cumprir. Isso é a importância. Ele precisa... Se ele escolheu continuar... Aliás, no momento que ele requerer o registro, ele precisa fazer. Ele precisa prestar contas, ele precisa recolher dentro dos limites, tudo independente de ele ter obtido o registro ou não. Bom, a partir da convenção, 24 horas para registrar a ata, é isso? Isso. Dentro dessa ata, sendo deliberado na convenção, para a executiva estadual fazer as coligações posteriormente, haverá espaço também, já tem um espaço dentro do Candex para ser registrado essas novas atas? Não, aí que tá. Ela não pode fazer isso. Deliberação sobre coligação até dia 5 nas convenções. Não, ela vai deliberar, ela vai passar o poder para a executiva estadual. Sim. Mas até dia 5, né? Até o dia 5, isso. Sim. Não, aí que tá. Daí a gente começa a ter os problemas das espécies de registro, né? A gente já teve isso historicamente aqui, problemas de conflito entre atas. Né? Então, como a gente tem a previsão hoje, a ata da convenção precisa ser registrada pelo Candex. Certo. A partir dali, novas atas... pode mandar outros documentos, né? Outros documentos, outras atas também. A Patrícia também está aqui, ela também cuida do sistema de candidaturas. A gente trabalha em conjunto, né? Então, essas atas todas precisam fazer parte do pedido que vem... Aliás, precisam ser prévias ao pedido de registro. Elas precisam ser de qualquer jeito, reunião da comitiva lá, da executiva, 24 horas depois, cabimento da ata. Essa ata ela é registrada no Candex, mas ela já vem antes, tá? Ela não vem com o pedido. Justamente para a gente poder disponibilizar aqui de todos os partidos. Mais alguém? Gente, muito obrigado. Estamos aí à disposição. O Jairo, a Ana Patrícia, a Juliana, todo o pessoal da Barra, todo o pessoal da Ascom sempre faz a intermediação aí de uma forma mais apropriada.
no que for possível a Secretaria Judiciária atender aos pedidos da imprensa, a gente sempre, o Jairo sabe disso, a gente sempre tem a maior vontade de atender prontamente, né? Então fiquem à vontade para fazer as solicitações. Certo? Obrigado.